Hoje, no programa Escola Bíblica, nós vamos continuar a ideia que nós trabalhamos ontem. O que acontece quando o Espírito de Deus toma conta do nosso coração? A restauração e a transformação. Está no ar Escola Bíblica. Olá, boa noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos juntos a Palavra de Deus. Eu não dei o nosso WhatsApp ontem, né? Se você tem perguntas, comentários, eu tenho orado por aqueles que têm feito pedidos especiais de oração, a Lídia, que trabalha na nossa produção, que tem a formação em teologia, responde, e os pedidos de oração ela tem me enviado para que eu ore. Eu tenho orado por você, tá bom? O nosso WhatsApp é o 12981091268. Queremos estar cada dia mais próximos de você, junto de você, tá bom? Durante o mês de março, nós temos feito uma campanha especial, uma oferta especial para o nosso novo estudo bíblico produzido pela Escola Bíblica, que é um departamento que nós temos aqui. Esse estudo está pronto, seu conteúdo. Agora nós precisamos imprimir. Ele vai ser em forma de revista, tá? Vamos ver se eu consigo trazer na quarta-feira a capa já desse estudo para mostrar para você, tá bom? A capa já está pronta, o conteúdo está pronto, mas agora a gente quer imprimir. E queremos alcançar 50 mil pessoas, 50 novos estudos. Isso será possível com a sua ajuda, com a sua participação, através da sua doação. Se você é um anjo da esperança, ou seja, aquela pessoa que doa para ajudar aqueles que têm interesse em estudar a Bíblia, faça a sua doação. Neste momento, você pode doar. Está aí na sua tela o nosso WhatsApp, você manda mensagem, quero fazer uma doação para o novo estudo. Está aí, ó, 12981766630. Faça a sua doação agora. Ou também pode fazer direto pelo chave Pix nossa aqui, ó, anjos@novotempo.com. E juntos, tá me lembrando aqui a produção, só tirar uma fotinha aí. Tira uma foto enquanto você vai assistindo, se ajeita aí, você vai fazendo sua doação, tá bom? Vamos juntos. Você sabe que um estudo bíblico, alguém assiste a Novo Tempo, pede uma revista, a gente tem, eu vou mostrar para você, histórias e mais histórias de vidas que são transformadas. Talvez estou falando para você que teve essa experiência e agora é um anjo. Então faça uma doação especial para que a gente imprima os novos estudos, tá bom? Em busca da verdade. Vamos orar, suplicando a orientação do Senhor para abrirmos mais uma vez a sua palavra. Você que tem acompanhado a nossa temporada, a lógica da existência humana, você que talvez esteja passando por esse processo de transformação, eu sei que não é simples, não é fácil, é desafiador, porque é a natureza humana que não quer fazer a vontade de Deus. Estou falando para você que talvez tenha luta com seus desejos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso. O que acontece com esses desejos quando a gente é controlado pelo Espírito? Tá bom? Então eu quero orar com você para que o Senhor te dê forças.
Se você caiu hoje, se você errou hoje, que o Senhor dê forças para você, para se reerguer e continuar indo em frente. Vamos orar? Pai do céu, vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Quantas pessoas nesse momento têm suas lutas pessoais, desejam ser controladas pelo Espírito, ter uma vida transformada, e às vezes erram, têm caído. Eu oro para que o Senhor abrace. Aquele que está estudando a Bíblia, que está conhecendo, que está passando por transformação, que o Senhor esteja do lado dele. E aqueles que já está numa caminhada, que ele siga em frente. E se alguém está ligando pela primeira vez, vai assistir pela primeira vez, que ele abra o coração neste momento. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, conversarmos mais um pouquinho. Pega a sua Bíblia aí. Tenha a sua Bíblia à mão. Se você anota, tá bom? Eu sempre ofereço a revista Princípios, que é o que nós estamos usando nessa temporada. Ela é gratuita, tá? Vou falar um pouquinho dela no final. É um nosso material didático para você se aprofundar no conhecimento. Então, você assiste aqui, tá? Mas você recebe aí também, tá bom? É só você ligar para a gente, mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp também. É o 129-8244-4449. É gratuito, tá? Revista Princípios, mas depois a gente fala mais. Vamos retomar. Ontem eu parei no verso 11 aqui do capítulo 8. Nós estamos lendo o capítulo 8 de Romanos, que é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos em Roma, que tinham o desafio da fé, a perseguição, e ele está orientando. E nessa carta, lá no capítulo 7, a gente estudou sobre a luta da natureza humana e depois a grande solução que há em Jesus Cristo. E agora, o ser guiado pelo Espírito, porque o Senhor não deixou sozinho. Então, ele vai sendo guiado pelo Espírito. Mas ele tem os desejos pessoais, a carne, é a expressão que usa, é a vontade pessoal. E aí nós estamos vendo Paulo explicando o que acontece com aquele que tem suas lutas pessoais, mas agora entregou a sua vida para Jesus, tem a sua palavra entrando no seu coração. O que vai acontecendo com ele? O verso 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que habita em vós. Eu expliquei a palavra habita, aquele que faz morada, aquele que está dentro de você. Não está de passagem. O Espírito não pode estar de passagem. O verso 12 vai dizer assim: pois, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, eu não tenho obrigação das minhas tendências para o mal. Não tenho. Eu não preciso ser prisioneiro. Em outro texto, Paulo vai dizer assim: eu não sou escravo. Eu não sou escravo. Eu sou liberto em Jesus. Por quê? Porque Ele pagou a minha conta. Eu não sou devedor. Então você não precisa ser prisioneiro das suas vontades para aquilo que é errado. Você não precisa. O Senhor pagou a conta e você pode ser liberto em Jesus. Verso 13, porque se viverdes segundo a carne, segundo os seus desejos, caminhais para a morte. Mais uma vez ele repete, controlado pelo Espírito é vida, controlado pela carne é a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que significa essa expressão? Se o Espírito controlar você
e os seus feitos, ou seja, a palavra tem o significado suas ações, suas atividades, forem mortas pelo Espírito, você vai viver. Dá para entender? Conseguiu captar a ideia? Quem modifica minha ação, meu desejo para o que é mal? O Espírito de Deus. Eu em mim não tenho força. Eu busco, eu me entrego, eu leio. Eu falei, né, ontem para você, eu controlo, né, eu digo assim, não, o que eu vou assistir? O que eu vou ouvir? O que entrar aqui na minha mente? O que vai ser? O Espírito vai me ajudando, dando forças para isso. E essas ações, essas atividades que me fazem morrer, porque são atividades do desejo, agora são outras atividades, outras ações, aquelas que me dão vida. Aquelas que me dão paz, aquelas que produzem o bem-estar. Sequência, verso 14. Pois todos, esse verso é um verso fundamental aqui. Pois todos os que são guiados, essa palavra significa liderados, conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui na sequência vai usar várias vezes a expressão filhos. Inicialmente usa essa expressão filho, originalmente é diferente da sequência. Significa aqui o privilégio reservado a um herdeiro, tá? Então vamos lá. Todos os que são liderados, conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Aquele que Deus guia. Todos foram criados por Deus. Mas ser um filho de Deus, ser chamado um filho de Deus, é uma decisão que eu tomo. E a partir do momento que eu tomo, eu sou guiado. O Espírito Santo faz residência, mora em mim. Vamos lá, vamos aprofundar mais. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, olha que eu citei anteriormente, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, como filho, como herdeiro, daquele que te deu, que quer te dar a vida eterna, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Deixa eu explicar um pouquinho esse texto, porque ele é extremamente profundo, ligado ao verso anterior. Quem é filho de Deus? Aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é conduzido pelo Espírito. Porque agora ele não é escravo, devedor dos seus desejos. Estou falando para você que tem lutas pessoais, o desafio de controlar seus desejos. Estou falando para você que talvez luta com vícios. Você não é escravo dos seus desejos. O Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo pagou sua conta e Ele quer libertar você. Não sei qual é a sua luta pessoal, mas você não é escravo. Se você for controlado pelo Espírito, você é um filho de Deus. E agora você é adotado, ou seja, você está nos braços do Senhor. E agora, você pode chamar o Senhor de Abba, Pai. Essa expressão originalmente ela dá um significado de algo afetuoso, como papai, como paizinho, como painho, aquele carinho. A gente vai para o intervalo, mas a gente já volta com essas lindas mensagens. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de abrir a palavra, de estudarmos, de conversarmos,
de vermos os detalhes da beleza do texto bíblico, a maravilha que é a palavra de Deus que resistiu a milhares de anos, perseguições, para chegar até hoje e ser relevante, transformando vida de pessoas. Eu quero motivar você, não tenha pressa, leia com bastante carinho, bastante calma. Eu terminei com esse texto. Olha, se eu sou guiado pelo Espírito, eu agora sou um filho de Deus e posso chamar o Pai. Nós clamamos pelo Pai dizendo, um Pai próximo, Paizinho querido. Eu não sei qual é a figura que você tem paterna, não sei se ela é a ideal, eu não sei se ela foi desvirtuada, eu não sei, mas eu queria dizer para você que nós podemos chamar Deus de Pai. Eu tenho a alegria de ter tido um pai muito próximo, muito, sabe, companheiro, que eu posso chamar de paizinho, paizinho querido. Não sei se isso aconteceu com você, mas você tem Deus que você pode chamar de paizinho. E é assim que eu quero me referir ao meu Deus também todos os dias. Ele que guia a minha vida. Vamos na sequência do texto, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Agora a expressão se refere a uma criança. Ela é usada muito na Bíblia se referindo a uma criança. Aquele que vive, que tem uma identidade direta com o Pai, que vive em plena dependência do Pai. O verso 17 vai dizer, ora se somos filhos, mais uma vez, como criança, mesma expressão, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora, na sequência da carta, Paulo vai tomar alguns versos para falar sobre a dor e o sofrimento que aquelas pessoas estavam passando. Na sequência para a gente, João capítulo 1, versos 11 a 13, enfatizando a ideia de que são filhos aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus e que são controlados pelo Espírito. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Falando a respeito de Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Mais uma vez, quem é filho de Deus? Aquele que recebe ao Senhor Jesus. Aquele que entrega a vida para Ele e vive esta vida de acordo com o Senhor Jesus, com a sua vontade. Gálatas capítulo 3, verso 7, na mesma ênfase vai dizer, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqueles que são do Senhor são filhos de Deus. Agora eu quero fazer essa comparação de Romanos capítulo 8 com o texto de Gálatas capítulo 5, verso 16. O que acontece com a pessoa que tem a vida controlada pelo Espírito? A pessoa que não está controlada pelos seus próprios desejos. Mais uma vez, a expressão carne e espírito são comparadas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo. Essa expressão andar aqui é como se eu seguisse uma linha, um caminho. A expressão concupiscência é o desejo, ou seja, se eu sigo o Espírito, eu jamais vou satisfazer o desejo da minha carne. Porque a carne milita, diz a minha tradução, mas mais uma vez é a mesma expressão para desejo, a mesma expressão.
porque a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Dá para entender? Estou sendo claro para você? Eu estou batendo nisso, né, nesses 2 dias, mas é importante eu entender. Por quê? Porque é a minha luta de cada dia. E ou eu sou controlado pelo Senhor, ou eu sou controlado pelos meus desejos. E o inimigo de Deus é que vai controlar a minha vida. E há uma luta. O desejo da carne é contra o desejo do espírito. Bate. E você sabe do que eu estou falando. E essa luta é constante. É a reação com os nossos filhos, por exemplo, quando eles estão se comportando de forma inadequada. Qual é a minha reação? É controlada pelo espírito ou é uma reação descontrolada? É assim, é no dia a dia, é no trabalho, é a história que eu contei ontem do trânsito, é o susto que você toma, é a buzinada, é alguém que corta a frente. Como a gente reage? Ontem de manhã, eu estava vindo para o trabalho, eu vi um atropelamento. Um indivíduo que foi cruzar uma via e atropelou cedo de manhã, 7h30. O susto. E eu fiquei pensando, como a gente reage diante de uma situação assim? E eu fiquei observando, a primeira coisa que a pessoa fez não foi olhar o motoqueiro que havia se acidentado. A primeira coisa que a pessoa fez, sabe o que foi? Foi olhar quanto o carro tinha estragado. É uma luta que todos nós temos todo dia. É um desafio que nós temos. Sequência. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sobre a condenação. Gálatas capítulo 5, verso 18. Sobre alcançar méritos através de uma prática pessoal. Mas se você está controlado pelo Espírito, olha o que vai acontecer. Primeiro ele diz que as obras da carne são manifestas. Quanto tempo falta para mim, produção? Só para eu... Ok, então eu vou parar aqui, tá? E eu termino com esse texto amanhã, ok? Queria oferecer para você a revista Princípios, tá? Que é o nosso material didático para você aprofundar, para você estudar, entender mais. Você ouve, mas o processo de aprendizagem se dá através do estudo também. Não custa nada. Manda uma mensagem para o WhatsApp agora. 12 9 82 44 44 49. Está aí na sua tela. Receba gratuitamente. Receba na sua casa. E aprofunde. Aprofunde o conhecimento da palavra e seja controlado pelo Espírito. Produza o fruto do Espírito. Estou falando para você, mais uma vez, no final desse programa, que tem, como qualquer um, a luta diária, o desafio diário. Estou falando para você que está começando, no início do programa eu orei, está começando a caminhada. E você diz, pastor, é difícil. Não é fácil. Mas eu queria dizer que o Senhor pagou a conta e não te deixou sozinho. Ele deixou o Espírito Santo do nosso lado para nos ajudar. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu. Vamos orar. Pai, abrimos o nosso coração mais uma vez nessa noite para que o Espírito habite, faça morada e para que o Senhor nos ajude com os nossos desejos, nossas tendências para o mal. Que cada um se sinta assistido, amparado, amado, abraçado por Ti nessa hora. Se ele tem esse desafio diante dele,
que ele tenha certeza de que não está sozinho. Eu clamo por isso, meu Deus. Eu suplico por isso. E eu oro em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.